sejam silêncio, sejam I contido em R. Um intervalo, tá? E F, uma função definida em I, tá? Ou, melhor dizendo, uma função contínua em silêncio, uma função contínua em I. Dados A e B, tá? Pertencentes a I, com A menor do que B, o conjunto denotado por G, F, de A até B, e dado por silêncio também igual ao conjunto dos pontos da forma x, f de x, onde x é maior que ou igual a A e é menor que ou igual a B. Esse conjunto ele é denominado segmento, tá certo? Do gráfico de F, de A, F de A, a B, F de B. A B, F de B. Ou simplesmente de A até B, tá? De A até B. Então você veja uma aqui, ó. Tá aqui a reta, tá aqui o intervalo I, tá? Intervalo I. E você tem uma função que é contínua em I. Contínua, tá? Então, quando você pega um ponto A e um ponto B aqui, você tem o ponto AF de A, você tem o ponto BF de B. Então, quem é, segundo essa definição, o segmento do gráfico? O segmento gráfico é o conjunto dos pontos da forma x, f de x, onde x vai de A até B. Então, esse segmento é esse pedaço aqui, ó. O segmento é esse pedaço aqui. Eu vou botar de azul. Acho que vai dar aqui. Esse azul é o G, né? Hã? Esse azul é o GF, né? É o GF, esse azul? É o gráfico de F de A até B. Isso aqui é o gráfico de F é todo, tá? Mas é o que a gente denota aqui, gráfico de F de A até B. Ó. Gráfico de F de A até B.
O objetivo agora melhor dizendo, gráfico de f de A também não, porque ele recebe esse nome, né? Ele é segmento do gráfico de f de A, AB, f de B. É uma generalização do termo segmento de reta. Você vê a reta como gráfico de uma função afim, então o gráfico da função afim de A até B é o quê? O segmento de reta. Do ponto A, f de A, B, f de B. Entendidos? Tá? O objetivo agora é um segmento de uma reta, você sabe calcular o comprimento. Então, né? Não é problema. Agora você vai aprender como é que se calcula, tá? O comprimento do segmento de gráfico, tá? E vai aprender numa situação bem especial, que é possível apresentar para vocês, que é o caso em que a função f é de classe C1. O que é que significa ser de classe C1? Não só contínua, ela é de classe C1. Ela é diferenciável no intervalo I e a sua derivada é contínua no intervalo I. E você vai aprender por que isso. Tá certo? Entendido? Tá certo? Aí você entendeu o que é o segmento de gráfico. Tá aí. Você, então, tá? Vamos lá. Então eu vou apagar, porque eu vou precisar de muito espaço aqui. Então, seja o I contido em R o intervalo, tá certo? E F uma função, agora vai ser uma função, vírgula. F uma função de classe C1 em I. E vocês vão aprender, vão ver por que precisa ser de classe C1. F uma função de classe, silêncio pessoal, C1 em I, quer dizer, F é diferenciável em I e a derivada da F é contínua em I. E AB pertencentes a I com A menor do que B. Tá bom? Então eu vou desenhar aqui agora. Você tem um intervalo I aqui na reta. Você tem um intervalo I. Você tem o A. Aí você tem a F, a função F. Ela é de classe C1, então não tem esse bico aqui, porque ela é suave, porque ela é diferenciável, tem reta tangente em todos os pontos, mas mais do que isso, a derivada é contínua. Então, está aqui a função F, ó. Bem suave. E agora eu vou pegar dois pontos, A, digamos que seja aqui o A, está aqui o B. Então eu tenho aqui o ponto AF de A, BF de B, e eu vou agora definir, tá? É bom que fique bem claro. Eu vou definir o que é o comprimento desse segmento. E vou dar a expressão que dá esse comprimento. Diga. É uma classe C. É que ela é diferenciável no intervalo I e a sua função derivada é contínua nesse intervalo I. É isso que significa. Tá? Bem, eu não vou marcar aqui o segmento gráfico. O segmento gráfico é o que vai daqui até aqui. Esse é o segmento gráfico. Não vou marcar assim. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou considerar, ó, dada uma partição
Dada uma partição P igual a x0, x1 até xn de AB, do intervalo fechado AB, seja HP, chamar de HP, a poligonal ligando os seguintes pontos. Os pontos x0, f de x0, x1, f de x1, até o último, que é o ponto xn, f de xn. Como se trata de uma partição do intervalo AB, o A é o x0, o B é o xn. Então, esse primeiro ponto é o ponto A, f de A, e esse segundo ponto é o ponto B, f de B. Vamos colocar a situação aqui bem, ó. Pegar aqui, ó. Pegar aqui o A, aqui o x1, pego o x2 aqui, pego o x3, pego o x4, e o B é o quê? É o x5, e o A é o x0. Então você tem os pontos. Quais são os pontos? Você tem o ponto, né? Que ponto é esse? Que ponto é esse? Que ponto é esse? Então quem é a minha poligonal? A minha poligonal vai ligar o ponto x0, f de x0 é o ponto x1, f de x1, tá? Esse ponto aqui é o ponto x1, f de x1. Momento. Tá entendido? Contando o tempo aí, viu, garoto? Presta atenção, viu? 20 minutos. x1, f de x1. x2, f de x2. x3, f de x3. x4, f de x4. Você tem esses pontos. Então você tem essa poligonal. Que é a minha poligonal HP, ó. Liga esse ponto a esse, liga esse ponto a esse. Poligonal é formada por quê? Por segmentos de retas. Liga esse ponto a esse, liga esse ponto a esse, liga esse ponto a esse. Você vê que essa poligonal, ela já lembra um pouco a curva. Não necessariamente a curva, mas lembra. E eu fiz uma poligonal aqui, uma partição com 1, 2, 3, 4, 5, com 5 subintervalos. Imagine uma partição fina, tá? Com 1 milhão de intervalos. O que é que eu tenho? A poligonal é uma aproximação muito melhor de quê? Do segmento do gráfico. Porque repare que o que eu quero é achar o comprimento desse segmento de gráfico aqui nessa situação. Tá? Bem, uma coisa boa, eu tenho o comprimento da poligonal. Porque o comprimento da poligonal, tá?
É o comprimento de que? É a soma dos comprimentos dos segmentos de reta. Nós tem-se o seguinte. Qual é o comprimento, qual é o tamanho da poligonal? Qual é o tamanho da poligonal? Qual é? É o comprimento do primeiro segmento, mas você sabe calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Qual é a distância de dois pontos no plano cartesiano? É a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas, lá do cálculo 1, tá? O primeiro ponto é o ponto x0, f de x0, e o segundo ponto é o ponto x1, f de x1. Então, isso aqui é o comprimento da primeira poligonal, ou seja, é raiz quadrada de quem? De x1 menos x0 ao quadrado, mais o quê? Mais f de x1 menos f de x0 ao quadrado. Isso aqui é o primeiro segmento. Qual é o comprimento do segundo segmento? Qual é? Raiz quadrada de quem? x2 menos x1 ao quadrado, mais o quê? F de x2 menos f de x1. Mais, aí, pontinho, pontinho, pontinho. Você faz isso em todos, até chegar ao último, tá? Mas, você procede dessa maneira, faz isso em todos até chegar ao último. Quanto é que vai ser? Mais raiz quadrada de quem? O último vai ficar o quê? F de xn, desculpe, que é o quê? Me diga. xn menos 1 ao quadrado, mais o quê? F de xn menos quadrado. Tá? Quanto tempo aí? 18. Encerra, começa.